a Yom Yom do dia 13 de Adar 2, que é a véspera de Purim. A festa de Purim comemora a vitória e a sobrevivência milagrosa do povo de Israel, mesmo diante dos decretos malignos de Haman, grande antissemita. E Haman é sabido que ele era descendente do povo de Amalek. E sempre no Shabat anterior a Purim se lê na Torá uma porção que faz referência ao ataque de Amalek. Amalek foi o primeiro povo que teve a audácia de atacar os judeus logo depois do êxodo, mesmo quando eles estavam envoltos por milagres e proteção divina. Nos conta a Torá, e esse é o Yom Yom de hoje, e veio Amalek e guerreou com Israel, onde isso ocorreu, num lugar chamado em Refidim. Era o nome do lugar onde se travou essa batalha. Mas aqui no Yom Yom, baseado nos ensinamentos racídicos, conforme isso está trazido num discurso racídico do Rebbe anterior, ele observa que a palavra Refidim, em hebraico, vem do termo Rifayon, que significa fraqueza. Então, aqui não se trata apenas do nome geográfico do local. A palavra Refidim tem origem na raiz fraqueza em hebraico. Se fala que aqui Amalek soube escolher o momentum, não é? Ele viu um ponto fraco nos judeus, identificou naquela época e em outras épocas também. E qual era o ponto fraco? No que consistia a fraqueza? Que eles se enfraqueceram em relação à Torá. Houve enfraquecimento de fé, ou de estudo da Torá, ou de dedicação aos ensinamentos bíblicos, às mitzvot. Então, isso que nos diz o Yom Yom. Amalek veio e lutou, porque ele teve essa audácia, essa coragem, pois os judeus enfraqueceram e negligenciaram o estudo da Torá. Isso que deu moral, ou que deu essa coragem, força para Amalek, para se atrever e vir atacar os judeus, e vir combatê-los. Em outras palavras, aqui no Yom Yom, como todo ensinamento racídico que vem nos revelar a parte mais profunda da Torá, ele vem nos trazer, além do combate que ocorreu naquela época, não é? Além do fato de, na prática, o povo de Amalek ter vindo e atacado os judeus, mas aqui ele está nos transmitindo também, num sentido mais profundo, a chamada guerra, o conflito espiritual que existe daquele lado chamado Amalek. Amalek, inclusive, é caracterizado, de acordo com o versículo bíblico, e uma das interpretações, Asher karcha baderech, que ele veio, ele te atacou no meio do caminho, quando você estava a caminho do recebimento da Torá, a caminho do Monte Sinai, mas a palavra Asher karcha significa também que ele te esfriou. Foi como uma ducha de água fria quando você estava todo empolgado, saindo do Egito, depois das 10 pragas, depois do êxodo milagroso, depois da abertura do mar e travessia em seco, etc. De repente vem Amalek e esfria tudo isso. Então ele nos diz que essa é a característica dessa chamada clipá de Amalek, desse lado negativo, dessa força negativa caracterizada por Amalek, que quando há fraqueza nesse campo da Torá, quando Amalek percebe que a pessoa se enfraqueceu no estudo ou no cumprimento da Torá, o seu comprometimento com a Torá, né? Pois seu estudo deve ser com a finalidade de cumprir e executar as mitzvot. Se de repente a pessoa perde o rumo, ou talvez até, não é que ele se separou totalmente da Torá, mas ele está de uma forma fria, um pouco indiferente, apática, ele estuda, mas não necessariamente que esse estudo leva à prática. Isso é um enfraquecimento espiritual. Quando Amalek, que é muito oportunista, percebe essa fraqueza, então vem Amalek e esfria o judeu. Ou seja, todos nós e cada um de nós, até a nível individual, tem o seu conflito constante, diário, com Amalek, com o seu Amalek, que quer vir esfriar a pessoa quando a pessoa quer fazer alguma coisa boa, positiva. Não se empolgue, vá devagar, porque, inclusive, os livros racídicos trazem que o valor numérico da palavra Amalek, do nome Amalek em hebraico, dá o mesmo valor numérico que a palavra Safek. Safek significa dúvida.
vem Amalek e lança uma série de dúvidas e questionamentos e contestações quanto a fazer o bem, quanto a cumprir Torá, quanto a implementar as mitzvot. Isso significa, esse é o significado mais profundo e espiritual, que guerreou com Israel. Que significa que ele guerreou com Israel ou contra Israel, Amalek? Então, se fala que o nome Israel em hebraico, as letras Yud, Shin, Reish, Aleph, Lamed formam um acróstico iniciais de uma pequena frase que diz Yesh Shishim Ribo Otiot La Torah, que existem 600.000 letras ou combinações de letras na Torá. E da mesma forma, os livros místicos dizem que há 600.000 almas matrizes, que esse é o número de adultos que saíram do Egito, na época do Êxodo, conforme o número de homens que saíram do Egito, os livros de Kabbalah dizem que eles personificavam, eles carregavam dentro de si essas 600.000 almas matrizes. Cada alma matriz também pode dar origem a outras 600, cada uma delas a outras 600.000 almas. Por isso existem milhões de pessoas, mas enfim. De qualquer forma, se associa o número de almas matrizes com o número de letras da Torá. Isso indica uma conexão e uma relação íntima entre ambos. Por isso, de fato, se afirma que cada judeu possui uma letra na Torá, tem a sua letra correspondente, a letra que corresponde à alma matriz do seu espírito, da sua alma. E já que cada judeu possui uma letra na Torá, por isso há o costume de cada um procurar inscrever-se com uma letra em um Sefer Torá. É uma mitzvah, tem pessoas que encomendam e escrevem particularmente uma Torá, não é? Introduzem na sinagoga, etc. Mas isso é uma coisa elaborada, cara, complexa, mesmo quem não pode ele próprio escrever ou encomendar, pedir para escreverem para ele uma Torá inteira, mas existe esse costume que cada Yehudi, o Rebbe incentivava muito isso, que cada Yehudi procure adquirir uma letra num Sefer Torá, simbolizando esse fato, e lembrando esse fato que cada judeu possui uma letra na Torá. Aqui, a guerra de Amalek, ele guerreou com Israel, ou contra Israel, o que significa que ele guerreia contra a Torá, contra o judaísmo, contra as 600.000 letras da Torá, o judaísmo, ou a espiritualidade intrínseca do Yehudi. Vem Amalek e esfria a santidade da Torá. A solução para isto é como se combate Amalek, conforme falam os versículos seguintes desse trecho bíblico, que Moshe ordena a Yoshua que ele iria comandar essa batalha contra Amalek, escolha para nós homens, né, ou cabeças de tribo, homens especiais, para irem combater Amalek. E se fala que esses homens eram homens que estavam alinhados com Moshe. Em outras palavras, devemos nos tornar os homens de Moshe. Isso significa devemos estar ligados e conectados com o tzadik, o líder e mentor espiritual da geração. Essa é a forma de derrotar esse conceito maligno de Amalek. Devemos nos tornar os homens de Moshe, ligarmos-nos com Moshe da geração, conforme diz o Tikkunei Zohar, pois a propagação da alma de Moshe está presente em cada geração, nos líderes espirituais, que eles são as cabeças de milhares de Israel. E, conforme prossegue o versículo dizendo, sai e luta com Amalek. Vá combater, lute contra Amalek. Assim, interessante que isso está escrito no singular, né? Então, teoricamente, no sentido literal, porque Moshe estava falando com Yoshua, e Yoshua, por assim dizer, era o general que estava comandando as tropas, por mais que as tropas lá elas eram compostas de milhares de soldados. Mas aqui ele nos fala no Ayom Yom, baseado nesse discurso racídico do Rebbe anterior, que esse comando, essa ordem é para cada um de nós individualmente. Sai, luta com Amalek, está escrito no singular, dirigindo-se a cada indivíduo, pois a Torá é eterna e relevante em todas as gerações, em qualquer época, em qualquer lugar, por igual. Então, a Torá se aplica a todos nós, e a Torá é supratemporal, atemporal, acima de tempo, acima de espaço, em todos os lugares, em todas as épocas. Portanto, mesmo que hoje a gente não conheça
quem é descendente de Amalek, quem faz parte do povo de Amalek. Mas esse conceito de lutar e guerrear contra Amalek também tem o seu sentido particular e espiritual para cada um de nós. Existe um certo Amalek dentro de cada um de nós que ele quer combater a santidade da Torá, o vínculo e conexão do judeu com a Torá. Existem 600.000 letras na Torá, assim como existem 600.000 almas matrizes, e cada Yehudi tem a sua letra na Torá. Isso significa que cada Yehudi tem uma missão espiritual para cumprir, e algo que somente ele pode fazer. E isso está relacionado com a sua missão aqui na face da terra, e Amalek quer combater isso. Isso significa o conflito, que ele vem e luta com Israel, contra Israel, e ele quer esfriar a empolgação, o entusiasmo de um Yehudi, de buscar elevação espiritual, etc. Qual a forma de combater isso? Ligando-se ao Tzadik, pertencendo, por assim dizer, a esse séquito, esse exército de Moshe, sendo dos homens de Moshe, ligando-se ao líder espiritual da geração. Então, com as forças que recebemos do Tzadik, nós temos poder, nós temos a capacidade, cada um de nós individualmente, de saia e lute contra Amalek, combater esse lado negativo e sair vitorioso.